dando continuidade ao nosso movimento, né, ao nosso experimento do movimento harmônico simples, parte 2, neste caso, os objetivos dele consistem em determinar a constante elástica de uma mola usando a lei de Hooke, só que nesse caso agora é dinâmico, né? Nós vamos acrescentar ao sistema massa e mola uma força externa, eu vou ilustrar na sequência, e a partir disso nós podemos verificar a relação de proporção entre a massa e o período de oscilação do sistema massa-mola, e também podemos construir o gráfico, né, do período versus massas e do período ao quadrado versus a massa. O objetivo consiste, né, dessa parte 2, ele é um pouco mais avançado do que a parte 1, né, para que você consiga entender um outro jeito de se determinar a constante elástica da mola. Então, os materiais, né, são os mesmos da parte 1, consiste do tripé com haste vertical, o sensor, a mufa, que tem um objetivo de segurar o sistema massa-mola, né, a mola de constante K. Você tem, né, o sistema de massas, que é o contrapeso mais a massa, e o multicronômetro, que faz as leituras do período. Então, nós conhecemos a massa e nós vamos, o multicronômetro vai nos informar o período, né, o tempo em que a massa consegue fazer as oscilações. Isso tudo vai ser, né, apresentado no decorrer dessa aula. Então, o que nós vamos calcular? Então, eu fiz aqui o mesmo esquema como fiz na parte 1. Você tem um sistema massa-mola, né? Você tem a massa, você tem uma mola com força de... Você tem uma massa que está, né, atuando nela uma força-peso, mais uma força, né, de deslocamento, ou seja, vamos aplicar uma força externa para que o sistema se, né, contraia ou se desloque, nesse caso é se distender. E você quer que você vai ter uma força de restauração da mola. Então, na hora que você puxa o sistema para baixo, o que é que vai acontecer? O sistema, né, depois que eu soltar, o sistema vai começar a subir e descer, né, o sistema massa-mola. Então, aplicando a segunda lei de Newton, você tem que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que nesse caso eu puxei para baixo, né, ou seja, eu apliquei uma força externa, fazendo com que o sistema, né, vá contra o sentido aqui do sistema de forças, né? Eu estou aplicando o I para cima, então estou puxando para baixo, então você acelera para baixo. Então a equação diferencial é dada, né, pela força da constante da mola, lei de Hooke, menos a massa, menos a força gravitacional e menos a força externa que eu estou aplicando. Tudo isso é igual a menos m, a aceleração, que é d2x dt2, né, derivada segunda da posição. E, né, como você ainda vai ver no futuro, né, aqui é uma equação diferencial. Você já viu em Física Geral 3 isso. É uma equação diferencial ordinária, né, que tem solução geral e particular. A solução geral é a famosa equação do oscilador harmônico. Né? Ou seja, você tem kx igual a menos m, né, e a derivada segunda da posição. Então, a solução dessa equação diferencial, ela tem essa forma geral, que eu não vou discutir aqui, né, uma função complexa, onde ômega é a raiz de k sobre m. E isso, por sua vez, é igual a 2π dividido pelo período. Então, né, nós vamos utilizar essa equação 4 para determinar a constante da mola nesse experimento. Então, o que é que nós vamos coletar de dados no nosso experimento? Então, é o que você vai fazer aí em casa. Né, essa parte que eu quero que vocês entendam também. Né, eu vou apresentar para vocês um vídeo colocando uma massa de 50 gramas. Não vou colocar o vídeo apresentando a massa de 100 gramas, mas vou colocar o da terceira, para não ficar longa essa aula. Então, eu coletei os períodos, né, de tempo do experimento. E vocês vão fazer o quê? Vão fazer a média do período coletado no experimento e vão escrever aqui. Depois calcula o quadrado do período, coloca aqui. E depois calcula a constante da mola usando aquela equação 4 que eu acabei de mostrar para vocês. E assim você vai fazer para M1, para M2 e para M3. E calcular tudo isso, né, na sequência.
né? E você tem que lembrar também que em todas as equações você tem que acrescentar a massa do contrapeso. Então agora eu vou mostrar para vocês o vídeo do experimento, né, para a massa de 50 gramas. Então agora, né, depois de preparado o sistema, agora, né, ele está aproximadamente em 200. E agora eu vou fazer uma pequena torção, um pequeno esticamento da mola até que ele toque a posição, né, 110, aproximadamente 210. Esperar a mola estabilizar um pouco. E agora eu posso soltar a mola. Então, como você pode perceber, a haste está passando, né, no orifício. Ele já tocou as 10 vezes. Então agora vamos vir aqui no multicronômetro e clicar em ver resultados. Eu quero ver o tempo, né? Então ele me deu o tempo aí de oscilação. Primeiro 20, ou seja, ele demorou 0,27 segundos para fazer uma sombra, né, entre duas sombras. 48, 47, 48, 47, 48. Como você pode perceber, o primeiro tempo ele basicamente é um ruído, né, do início do experimento. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo do experimento com a massa de 150 gramas. O segundo experimento, que tratava de 100 gramas, né, eu não coloquei no vídeo, mas eu vou colocar o último, né? Tá aqui o sistema Massimola montado. Como você pode perceber, a posição de deslocamento da mola é bem maior do que quando você só tinha 50 gramas de massa. O experimento já está, né, esperando para ser iniciado. E como vocês já perceberam, ele só inicia quando a haste ativadora, sua sombra, é projetada sobre esse orifício. Então eu vou fazer novamente, como fiz no primeiro, um deslocamento de 10 milímetros aproximadamente. Tentar estabilizar a mola para que não tenha muitas variações nem torções, que é um trabalho realmente de ninja. Para você que gosta de física experimental, você é convidado para os nossos laboratórios. Então tá aqui os resultados obtidos, né, do experimento T1. Tem que mudar aqui a mão. T1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então agora vamos, né, ao trabalho de determinar a constante da mola. Pronto, depois disso, né, eu desejo que vocês acessem, né, o link com os dados do experimento e vocês podem, né, tomar nota dos períodos para a massa de 50 gramas, para a massa de 100 gramas e para a massa de 150 gramas. Então, a primeira parte é isso que eu acabei de falar. Preencha os dados da tabela 2, depois calcule o período, depois calcule o período ao quadrado, é só elevar ao quadrado, isso mesmo que você está pensando. E depois calcule a constante K, que você vai utilizar qual equação? Essa aqui, a equação 4, né, que eu mostrei nos slides anteriores. O período é 2π multiplicado pela raiz de mk. Então você sabe o período, está aqui, você mediu isso. Você conhece m, a massa, mais a massa do contrapeso, e você falta apenas você determinar a constante K. Então é só fazer uma manipulação algébrica, regra de 3, né, eleva o quadrado e faz uma regra de 3, né, que você resolve, né, o K para cada
sistema de massa-mola que nós fizemos. Depois você pega esses 3K e faz a média. Ok? Então, feito isso, eu convido vocês a responder essas questões. Né? A primeira parte é o que? Na primeira questão, construa um gráfico do período vezes a massa. E observe. Que tipo de função você consegue observar? É uma função linear? É uma função parabólica? Então, você escreve, responde nessa questão. Qual a relação que você consegue observar do período T com o aumento da massa? Então, você mostra, né, o que você consegue observar olhando para o gráfico. Construa um gráfico do período versus período ao quadrado versus a massa e observe. Qual a relação que você consegue observar do período, né, ao quadrado com o aumento da massa? É uma função linear? É uma função parabólica? Então, registre aí. E, por fim, né, calcule o erro entre o K que você obteve da parte 1, que foi o caso estático, e do K2 que você recalculou nessa parte 2. Qual foi o valor do erro relativo? Então, o erro relativo é o K do primeiro menos o K do segundo, dividido pelo K1 ou K2. Não tem problema você assumir isso. Tá certo? Eu sugiro que você divida pelo K2 da parte 2. Porque você tem mais amostras e tem uma estatística melhor sobre o valor de K determinado. Bem, então esse é o final da parte 2, né? Encerramos o experimento de movimento harmônico simples e eu espero que você tenha, né, conseguido atingir os objetivos. E em qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, né, através dos canais de comunicação da nossa disciplina. Até a próxima!